Atos 27, 1 a 44. Vamos lembrar que essa passagem bíblica fala sobre Paulo sendo mandado para a Itália para ir se apresentar a César. Na viagem, naquele navio, Paulo alertou que aquela navegação estava sendo perigosa para suas vidas, mas o centurião Júlio cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E sucedeu que na tempestade fugiu-nos a esperança de nos salvarmos e deixaram de se alimentar. Mas Paulo ali, se pondo em pé no meio, disse: vocês não me ouviram, agora tenho que vos admoestar, que significa aconselhar alguém quanto à maneira de proceder. Ele avisou, ele repreendeu, ele advertiu, ele preveniu, ele exortou. Paulo ali em pé no meio disse: eu alertei, eu aconselhei, eu adverti o que poderia acontecer, mas agora temos que ter bom ânimo, pois um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, me disse para não temer, pois não importa o que aconteça, eu tenho que ir me apresentar a César, e Deus também vos deu a todos que navegam comigo, que nos salvaria. E eu creio em Deus e confio. Então, tenha bom ânimo, tenha esperança. Então não perca a fé, não desanime. Jesus dá a força e o bom ânimo para o que virá pela frente. Em Marcos 4,35, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra banda. Jesus deixou claro que passariam para o outro lado. Passemos, atravessaremos, andemos, caminhemos, movimentemos. Não importa o que acontecerá. Sabemos que chegar do outro lado é ir ao encontro de algo novo, algo que poderia sair do seu controle, e muitos não querem viver esse novo. Preferem viver em sua zona de conforto, onde controlam. Ficam com medo do que pode acontecer no meio do caminho, que é o desconhecido, a tempestade na travessia. Jesus afirma que você vai chegar do outro lado, estar com você no barco. Pode não vê-lo, mas está lá. E quando precisa, clame, chame a Ele e Ele te ouvirá. Então confie que não importa o que aconteça no meio. Pode haver aflições, lutas, vales, pedras, tribulações, covas, fornalhas. Ele está lá e vai te dar força e ânimo. Dirá: seja forte, corajoso, você chegará lá do outro lado. Foi o que aconteceu no meio. Jesus repreendeu a tempestade e chegaram a outro lado do mar. Marcos 5:1. Confia no Senhor. Ali Paulo dizia isto para aqueles que estavam navegando com ele. Paulo continuou exortando, rogando, pedindo, aconselhando, estimulando e suplicando. Paulo insistia com perseverança para fazer com que todos se alimentassem, comessem, pois Paulo sabia a importância do alimento naquele momento, porque dependia a saúde, a segurança de todos. Torna-se seguro estar protegido, ficar livre de perigos e danos e risco, e não temer a nada, porque nem um cabelo cairia da cabeça de qualquer um daqueles que estavam ali naquela navegação. E Paulo tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e comeu, e todos com ânimo e força estabelecida comeram. Está escrito lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Paulo estava ali naquela embarcação com pessoas acorrentadas e soldados desesperados, querendo desistir de estar ali e pular do navio. Paulo disse que teriam que permanecer ali para que pudessem ser salvos, como está escrito lá, no versículo 31. Quantas pessoas dependem de ti para estarem salvas?
Quem é a coluna da intercessão em seu lar? Você é o alicerce da sua casa, da sua igreja, dos seus vizinhos, da sua parentela, de seu próximo? Então continue firme como Paulo. Paulo estava ali com pessoas aflitas, que estavam em aflições, em tribulações, em sentimento de dor física ou moral, agonia, angústia, inquietação e amargura, em tristeza e infelicidades. Jesus disse, nos alertou que no mundo que teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo. E foi o que Paulo estava fazendo ali, exortando, rogando a todos. Fomos alertados, não demos ouvido à palavra. E agora estamos em aflições. E Paulo continuou, não desistiu, continuou exortando. Não temas, tende bom ânimo, vamos ser fortes e corajosos. Vamos ficar firmes e seguros, pois o Senhor nos sustentará. Vamos nos alimentar, comam. Paulo estava ali oferecendo o alimento para nutrir a alma, para que tivessem a fé, as atitudes, pois sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E fica isso lá em Romanos 10:17. Paulo também estava ali oferecendo o alimento, o pão que nutre a alma, para terem fortalecimento para a sobrevivência, para suportar as aflições. Em João 6, 33, 35 e 51, Jesus diz que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E ele era aquele pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e a quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão, a água, a luz, o sal. Aqueles homens, mesmo em aflição, ouviram as palavras que Paulo os alimentava. Como diz em Lucas 11:28, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus nos disse para sermos como aquele que ouve as palavras e as põe em prática, ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, e esta rocha é Jesus. Ele diz, pode vir o que vier, tempestades, ventos, aflições, estejam estruturados espiritualmente na palavra de Deus. Ela vai te nutrir para que consiga suportar os dias maus. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardares e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não andando após outros deuses, para os servir. Esta é a palavra de Deus. Esses os ensinamentos dos profetas, dados por Deus, e ensinamentos de Jesus, reafirmando a palavra do Pai. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Reconhecendo a verdade, e a verdade vos liberta. Está escrito lá em Deuteronômio 28, 13, parte B e 14. Em João 8, 31 e 32. Era isto que Paulo estava fazendo, os alimentando para torná-los livres, conhecedores da verdade, de um Deus que salva e liberta das aflições, daqueles momentos. Paulo dava força e ânimo, dava uma palavra viva, que em meio às circunstâncias teriam que confiar em Deus. Aqueles homens prisioneiros não tinham valor aos olhos dos homens. No versículo de Atos 28, 42 diz, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse. Assim acontece quando você está forte, alimentada. Levantam-se inimigos para querer te matar espiritualmente. Te dizem que não é capaz, que você não vai conseguir,
Novamente vem aflições, vem setas do inimigo para a sua vida, batendo em sua porta. Você pode ficar fraca, sem ânimo, mas olhe para Jesus, a rocha. Siga a rocha, negue-se a si mesmo e continue, não pare. Se arraste, siga em frente, ouvirás. Seja forte e corajosos. Não tenham medo, nem fiques apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com eles, nunca os deixará, nunca os abandonarás. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, corajosos, seja forte. Deuteronômio 31:6, 1 Coríntios 16:13. Paulo, intercessor, atalaia, estava na torre de vigilância e não deixou que ninguém se perdesse ou morresse. Paulo era um homem de fé, levava o evangelho a todo lugar que ia, apresentava o Deus em que confiava e cria. Apesar das diversidades, continuava ajudando, estava passando tudo que todos estavam passando, mas continuou dando força, ânimo para todos, sem distinções, como Deus faz. Olha o coração. Deus cuidou de todos naquele barco, pois todos chegaram à terra a salvo, como está escrito em Atos 27:44. Como diz em Filipenses 4:13-14, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Temos que tomar parte nas aflições do nosso próximo, ajudando-o. Tomar parte no fortalecimento, dá ânimo e força para que eles continuem. Paulo tinha uma igreja que orava por ele, o ajudava e ele ajudava os outros. Um ao outro o ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, porque o Senhor teu Deus te segura pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Isaías 41:4, 10 e 13. Então continue, Deus é contigo. Amém.